Olá, meus amigos, tudo bom? Bom, pessoal, eu não posso deixar isso em branco. Eu falei, poxa, eu não vou fazer nada, não vou falar nada, mas é difícil deixar passar isso batido. Então, eu vou comentar aqui uma notícia, tá, que tá rolando na internet, que saiu na revista Forbes, tá? Então eu vou ler para vocês aqui sobre o que saiu nessa revista, na Forbes. Ela levantou um ranking aí, mostrando o tamanho das fortunas de pastores brasileiros que ficaram milionários. Entre os nomes estão Edir Macedo, Valdomiro Santiago e Silas Malafaia. A publicação norte-americana lembra que enquanto o catolicismo perde adeptos, no Brasil o número de evangélicos protestantes sobe. E eles eram 15,4% da população há apenas uma década. Hoje são 22,2%, cerca de 42,3 milhões de pessoas, de acordo com o último censo, tá? Então a matéria continua. Estima-se que até 2030 os católicos representarão menos de 50% dos fiéis brasileiros. Hoje eles são 64,6%. Aí ela fala, sua matéria continua aqui, falando sobre o crescimento dos evangélicos dentro das classes A, B e C, e também mostra a lista dos pastores mais ricos. Em primeiro lugar está Edir Macedo, a fortuna estimada em cerca de 950 milhões de dólares, não está convertido para reais aqui. Segundo vem Valdomiro Santiago, com 220 milhões de dólares. Em terceiro, Silas Malafaia, com 150 milhões de dólares. Aqui eu já vou fazer até abrir um parênteses aqui, porque segundo uma notícia que saiu no site de notícias do Silas Malafaia, da Gospel Notícias, Central Gospel Notícias, ele já disse que vai processar o autor da matéria aqui. Ele vai querer saber como fizeram esses levantamentos, porque ele não tem fortuna nenhuma e que não chega nem a um terço do montante que falaram aqui que ele tem, que é 150 milhões de dólares. Depois vem o Romildo Ribeiro Soares, que é o R.R. Soares, com 125 milhões de dólares. Estevão Hernandes e a Sônia, a Bispa Sônia, com 65 milhões de dólares. É complicado, pessoal. Eu estava pensando, né? Hoje em dia, uma pessoa para alcançar o sucesso, né, dentro do seu campo de trabalho é a coisa mais difícil. A pessoa tem uma ascensão econômica. É muito difícil, principalmente no nosso país. Tanto é que a classe aí não tem mais classificação, parece de classe C com B. Teve uma mudança aí porque a economia, ela, desde o plano real, ela meio que se estabilizou. Mas vamos dizer que é muito raro uma pessoa se tornar um milionário. Uma pessoa, pelo menos, por exemplo, que trabalhava numa casa lotérica nos anos 70. Funcionário de casa lotérica. Isso mesmo, estou falando de quem? Do Bispo Macedo. Segundo essa análise sociológica aqui, ó, a Igreja Universal do Reino de Deus, é escrito pelo Ari Pedro Ouro, André Corten e Jean-Pierre Dozon, que são os organizadores. Uma gama de informações, ó. Eu recomendo para vocês, tá? Aqui pela editora Paulinas. O que diz aqui? Fala assim, eu peguei um trecho para ler para vocês. A Igreja Universal do Reino de Deus celebra seus 26 anos na época da publicação do livro de existência e repete a exaustão que a igreja foi fundada em 1977
por um antigo funcionário de uma lotérica do Rio de Janeiro, que havia feito alguns cursinhos de teologia, e em 1995 falava-se na imprensa em 3 milhões de adeptos. Isso em 1995, hoje já ultrapassou com certeza essa margem aqui. Mas essa estimativa parece ser uma multiplicação do número de templos por um coeficiente de 1000, evidentemente exacerbado. Aí esse livro aqui ele traz várias informações bastante interessantes dessa igreja ao redor do mundo, tá? Então eu fico pensando, será que esse camarada, um funcionário de uma casa lotérica, será que ele ia trabalhando como funcionário de casa lotérica, mesmo que ele se tornasse o dono da casa lotérica, ter aí um montante de 950 milhões de dólares fora, ter uma emissora de TV, ele não mora nem no Brasil. É muito complicado isso, é muito complicado, tá? E aqui, ó, nesse outro livro que eu já mostrei ele no outro vídeo que eu fiz também falando sobre o movimento neopentecostal, também traz aqui um resuminho, né? Ela foi fundada em 77, confirma aqui. A Universal nunca deixou de crescer e conseguiu transformar-se num verdadeiro império da comunicação. Antes de começar oficialmente a igreja, Macedo fez suas primeiras reuniões num coreto do Jardim do Meier, no Rio de Janeiro, já que não tinha condições de pagar o aluguel. Depois de iniciar a igreja, ele alugou uma antiga fábrica de imóveis capaz de acomodar 1.500 pessoas. Ao sair da igreja de Nova Vida, essa igreja que eu já disse no vídeo anterior, que foi fundada pelo Robert McAllister em 1962 parece, o Macedo saiu em 75 dessa igreja de Nova Vida, juntou-se a R.R. Soares, Roberto Augusto Lopes e aos irmãos Samuel e Fidelis Coutinho para fundar a igreja Cruzada do Caminho Eterno. Esse foi o primeiro nome da Igreja Universal, Cruzada do Caminho Eterno, tá? Devido a desentendimentos com os irmãos Coutinho, Edir Macedo, Romildo Soares e Roberto Lopes deixaram a cruzada para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Outros impasses provocaram mais adiante a saída de R.R. Soares da Igreja Universal, levando-o a fundar em 1980 a Igreja Internacional da Graça de Deus. Soares declarou que no começo da Universal, Edir Macedo fora seu assistente. Vejam só, ele era assistente do R.R. Soares, segundo o próprio Soares, aqui, né, saiu essa informação na revista Veja de 1º de outubro de 2003, que ele disse que o Macedo era o assistente dele, tá? E ele ordenou Macedo para pastor. Então, ele deu ali a bênção para o Edir Macedo ser pastor, R.R. Soares. Aí nós vemos ali também informações sobre a igreja Renascer em Cristo. Aqui também traz informações sobre a igreja Renascer, que os donos da Renascer têm um montante de 65 milhões de dólares, né? Aí traz aqui a informação. Ela foi fundada em São Paulo em 86 pelo casal apóstolo, entre aspas, e bispa. Desde a origem, a Igreja Renascer voltou sua atenção para os jovens, usando o rock gospel como meio de atraí-los. Em 13 anos de existência, até a época que esse livro foi escrito, tá? A Renascer em Cristo já possuía 600 templos no Brasil, 6 no exterior, 17 emissoras de rádio, um canal de TV a cabo, uma fundação assistencial, uma gravadora e um colégio. Bom, pelo que eu saiba, o bispo o apóstolo e a bispa aqui, eles já vinham, assim, de um certo grau, eles eram pessoas já estáveis, financeiramente falando, mas não eram milionários. Ele parece que ele tinha um cargo ele era executivo da Xerox e ela, eu não sei o que fazia. Aqui o livro não traz, se traz, eu não lembro e não procurei as informações. Mas mesmo assim, cara, jamais eles
se eles continuarem fazendo o que faziam antes, eles iam chegar ao patamar de hoje. De forma alguma. De jeito nenhum. Aqui outra informação aqui que eu quero trazer para vocês, que aqui nesse outro livro, também do Dr. Paulo Robeiro, juntamente com André Zanini, que ele faz aqui uma tese sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, tá? Aqui, ó, pela editora Candeia, aqui, ó, Suor, Carisma e Controvérsia, Igreja Mundial do Poder de Deus, tá? Então ele traz aqui um trecho que me chamou bastante atenção sobre o movimento pentecostal, que ele diz assim, o autor: o dinheiro é espiritualizado e confundido com a presença da divindade na vida da pessoa, porque é a teologia da prosperidade. Se você não é rico, então Deus não está com você. Se você não é rico, então Deus não está com você, caramba. Se é pobre, você é o filho do diabo, mais ou menos isso. Os membros são desafiados a fazer uma espécie de sociedade com Deus, a fim de serem abençoados. Aspas. Não perca a oportunidade de ser sócio de Deus. Coloque-se à sua disposição com tudo que você tem e comece a participar de tudo que Deus tem também. Tá? As chamadas correntes de prosperidade. Essa citação aqui, quem fez a citação que eu acabei de ler foi o Edir Macedo no seu livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, na página 14, foi publicado pela editora Universal, a editora do próprio Macedo, tá? Interessante também que este livro ele traz a origem da Igreja Mundial, tá? Aí fala aqui, a história do Valdomiro Santiago de Oliveira é muito parecida com a de muitos brasileiros que deixam sua terra natal e migram para as grandes cidades em busca de, quem sabe, oportunidades melhores. Ele nasceu na cidade de Palmas, no estado de Minas Gerais, em 2/11/63, e cresceu em um local distante da civilização, um lugar de poucas oportunidades. Veio de uma família muito pobre e católica não praticante. Com 12 anos, perdeu sua mãe e com 14 saiu de casa de seu pai. Até conhecer a Jesus, diz ter passado por muitas dificuldades, além de ter se envolvido com más companhias. Relata que passou fome, dormiu na rua, tornou-se viciado e viveu momentos difíceis até seu encontro com o Todo-Poderoso. Ele conheceu a Deus, mas não o que o Senhor poderia realizar. Jamais imaginou que escreveria um livro e insiste que Deus o levantou do pó. Ele começou na Igreja Universal do Reino de Deus, atuando em vários setores até chegar ao cargo de bispo, o mais importante da denominação, embora não enfatize esses pontos. Santiago é, segundo ele mesmo, bacharel em teologia, não sei da onde, formado pela OTEAL, Ordem dos Teólogos Evangélicos da América Latina, radialista, locutor e apresentador. Aí tem outras informações, fala aqui sobre o naufrágio que ele sofreu, que ele cita com frequência na TV, quando ele conta o testemunho, aí fala aqui bastante coisa sobre esse lado da vida dele, o naufrágio lá, que ele passou lá, a deriva. Aí também mostra aqui quando surgiu a igreja, foi em 1998, enfim. Agora, Silas Malafaia, que vem aqui, né, também na terceira posição com a quantia de 150 milhões de dólares, né? Essa pessoa é muito interessante. Ele é uma pessoa que me traz assim, certo choque até na mente, porque eu acompanho ele há anos. Há anos eu acompanho o Silas Malafaia e eu gostava até no meu início, na minha caminhada de estudos, isso há anos atrás. Eu gostava da veemência, da forma que ele pregava, da forma que ele criticava algumas coisas que realmente eu via, que fazia sentido. Ele era um polemista, o Silas Malafaia, para mim. Ele era um polemista, é um referencial de polemista. O polemista, para quem não sabe, é a pessoa que combate os desvios doutrinários dentro da própria igreja. Ou seja, tudo aquilo que está errado, fora da Bíblia,
Então o polemista chega e você está errado, aponta o dedo. Fala para um outro pregador, para um outro pastor que está pregando errado, que aquele pastor está errado. E é diferente do apologeta. O apologeta, ele vê tudo aquilo que é antagônico à fé cristã, tanto dentro como fora. Mas o Silas Malafaia era um polemista, tá? Na minha opinião, para mim pelo menos. Aí o que acontece? Em janeiro de 2002, para ser mais exato, saiu das bancas esta revista aqui, ó. Revista Eclésia, número 73, de 2002. Aí ele tinha até bigode ainda. Aí tá falando aqui que Silas Malafaia solta um verbo, tá? E aqui ele ainda pra mim era referência de polemista. O cara batia de frente e a matéria é uma entrevista até de, deixa eu ver quantas páginas, 1, 2, 3, 4, de 5 páginas a entrevista dele, tá? E ele aqui é questionado em vários assuntos, vários mesmo, desde questões morais dentro da igreja, de pastores que se divorciavam, fala de um movimento que ficou bastante conhecido no começo da década, né, passada, que é o movimento do G12, dos grupos de 12. Então ele fala muita coisa. Mas um ponto que eu frisei, eu não quero parecer tendencioso, mas é dentro do contexto que a gente está falando aqui, que é a prosperidade, tá? Então, fizeram a seguinte pergunta para ele: qual sua avaliação sobre a tão falada teologia da prosperidade? Veja o que ele respondeu. A teologia da prosperidade, copiada do modelo americano, é outro besterol. Ele achava a teologia da prosperidade um besterol, tá? E puro. Aquele modelo de super-homens espirituais que conquistam tudo, que oram a Deus abre as portas, que não podem ficar doentes, que não podem ser pobres. Esse modelo não é bíblico. Quero ver implantarem esse troço na Somália. Prosperidade à luz da Bíblia é um conjunto de elementos e repartir é viver feliz e alegre com o que se tem. Não é apenas a questão financeira, como andam dizendo por aí. Falou alguma coisa errada? Não. O que ele falou tem total coerência dentro dos ensinos bíblicos, né? Mas de lá, olha como o cara mudou, meu. Olha como mudou. Já trouxe Michael Murdock, Mole Celuro, inventou um monte de campanha que aquele fala que é besterol, né? Hoje já tem um monte de campanha que ele lançou aí, de você depositar 1.000, você depositar 900, fazer um voto, que não sei o que. Isso é teologia da prosperidade, cara. E depois as pessoas me criticam. Depois as pessoas vão me detonar nos comentários, igual um outro vídeo que eu fiz. E eu tô errado. Mas é isso aí, fazer o que, né? Então é isso, ó. Pra quem tem curiosidade, procure aí no sebo. Sei lá, onde vocês acharem, tá? Então é isso, essas pequenas informações baseadas nessa notícia que me deixou enojado. Jamais uma pessoa que trabalhava numa lotérica se tornar um bilionário, trilhardário, dono de televisão. Jamais uma pessoa que veio da sarjeta, conforme ele mesmo diz, ia ter fazendas, ia ter 4 programas simultâneos em diversas emissoras de TV. Canal 25 aqui de São Paulo, Canal 27 CNT Gazeta, Canal 14 e um outro canal, Canal 21. O cara tem 4 emissões. Às vezes você liga nesse horário mais ou menos das 6, entre 6 e 7 da tarde, da noite, você vai ver lá os 4 funcionando no mesmo programa. Pô, parece programa político, tô falando dele, né, o Valdemir. Jamais uma pessoa que largou um curso de medicina que estava fazendo, que é o caso do R.R. Soares, se eu não me engano ele está fazendo medicina ou é odontologia. Me desculpem se eu errei, falha nossa, mas tá ligado ali para ser pastor. Ia ser milionário, dono de emissora, canal de TV por assinatura e assim vai. Pelo menos ele até agora não está envolvido em nenhum grande escândalo, pelo menos é o que eu saiba. Agora, o casal lá, o casal dos Hernandes, pô, os caras já foram presos com dinheiro dentro da Bíblia. Ficaram lá com aquele detector lá preso na tornozeleira lá nos Estados Unidos, sem poder sair do país por um bom tempo. E tá aí. O que eu posso falar, né? Me estendi muito, pessoal, desculpem. É isso que eu queria passar. Até a próxima. Tchau.